Muito bem, galerinha. Vamos agora para o nosso resuminho, né, da aula 3.1, resumo 3.2, sobre o nosso conteúdo, né, vamos ao quadro que nós falamos, né, sobre as relações entre indivíduo e sociedade, porque os estudos, né, que permeiam a sociedade, que é o estudo que a sociologia, né, faz isso muito bem, ela precisa entender qual é essa relação entre os indivíduos e essa sociedade da qual ele faz parte, né? Então, sempre é em consonância com a relação, né? Essa relação de indivíduo e sociedade como troca, como produto dessa sociedade. Então, cada autor, cada estudioso traz para nós essa contribuição, né? De como que o indivíduo ele faz, como que ele é aí o resultado, o produto, dependendo desse tipo de sociedade, como que ele se comporta, enfim, né? São vários estudiosos, né? Que a gente traz o primeiro estudioso que nós falamos na aula é o Marx. E o Marx, para ele, o indivíduo ele tem aí, né? Ele é um produto da sociedade. Ele é um sujeito histórico. Ele é um indivíduo que nós devemos observar aí todo o contexto social da qual esse indivíduo está inserido. Então, muito do que a gente fala do indivíduo, primeiro para a gente, na verdade, conhecer o indivíduo, a gente precisa conhecer qual é a sociedade da qual ele faz parte, né? Então, por exemplo, para a gente conhecer um indivíduo da sociedade brasileira, a gente precisa observar como que essa sociedade brasileira funciona dentro da sua diversidade social, dentro das suas desigualdades, dentro vários fatores que uma sociedade é caracterizada, esse indivíduo também, ele vai ser produto dessa sociedade, né? Então, precisamos entender a sociedade para entender o indivíduo da qual ele faz parte, né? Essa sociedade diz muito sobre o indivíduo, sobre cada ser humano que está nessa sociedade, sobre cada indivíduo, tá? E aí a gente traz o Durkheim, o que o Durkheim observa, né? Ele observa as instituições sociais e o indivíduo, né? Qual o papel de cada instituição social tem aí perante a esse sujeito, né? Esse indivíduo que pertence a essa sociedade. Então, a centralidade do estudo do Durkheim são as instituições sociais, né? E quem são as instituições sociais? A família, a escola, o Estado, a religião, né? O sistema jurídico. Muito disso tudo fala sobre o indivíduo, né? Então, o Durkheim ele centraliza seu estudo aí dentro do estudo das instituições sociais, principalmente. É amplo, né, o estudo dele, mas a centralidade do estudo de Durkheim são as instituições sociais. E aí a gente traz o Max Weber, que tem aí a sua centralidade no estudo sobre o indivíduo. Porque o Weber ele fala o seguinte, que a ação individual ela tem um reflexo na sociedade. Olha só como cada um tem aí uma preocupação diferente, né? Então ele analisa a ação individual porque ele entende que a ação, de várias ações individuais nós formamos a sociedade, né? E é uma relação recíproca de indivíduo com a sociedade, que ele tem aí uma responsabilidade perante essa sociedade, né? A sua ação social, ela intervém aí, ela tem um papel importante para com essa sociedade. A gente traz também o Norbert Elias com o conceito de configuração, que, né, para se identificar com o poder, as pessoas são encorajadas a mostrar o mesmo comportamento civilizado da elite governante, né? Ou seja, as pessoas vão ali como se fosse imitando essa elite, né? O Pierre Bourdieu, né, a gente tem um conceito aí que é transversal com ele e com Elias, que é o conceito de hábitos, que é o quê, né? O conceito de hábitos é a internalização aí, né, desses hábitos, né, dessa forma que são permeadas pelas instituições sociais,
esse hábitos que vai para dentro do indivíduo, né? Que é internalizado, é o meu mundo exterior que vai para dentro. Isso é internalização. Então, eles estudaram e criaram aí o conceito de hábitos e é um conceito que utiliza as instituições sociais também como centralidade na interferência do que o indivíduo vai ser, do que o indivíduo é, do seu comportamento, do seu modo de agir, do seu modo de sentir, né? Então, o conceito de hábitos, ele é quando o indivíduo internaliza o exterior, que ele aprendeu em sociedade. Muito bem, galerinha, agora vocês vão fazer, né, a atividade de sala e já a gente volta para a correção. Então, vamos lá. Voltamos agora para a correção da atividade, então vamos lá para a questão de número 1. Hoje, né, a gente falou sobre os autores, os estudiosos, vamos para o quadro. E os estudiosos, cada um tem uma visão, né, gente, de como que essa sociedade se comporta. Então, assim, não existe certo, errado, melhor, pior. A gente não faz esses juízos de valores, né? Sobre nada, inclusive. Porque nós precisamos entender qual é o contexto que esses estudiosos olharam para essa sociedade, qual o período histórico que eles viveram, qual a sua preocupação, né? A gente, quando a gente estuda algo, a gente não dá conta de explicar tudo. A gente pega ali um fenômeno, pega algo que nos interessa pontualmente, né? Então, cada um desses estudiosos que está aqui no quadro para vocês, esse primeiro aqui é o Marx, né? É o Marx, aqui é o Max Weber e aqui é o Émile Durkheim, né? Então, esses aqui alemão, né? E esse aqui francês, tá? Então, cada um deles teve uma preocupação ali, cada um viu uma coisa, né? O Marx, ele já tem esse estilo mais revolucionário, né? Porque ele viu ali aquele início, aquele boom da Revolução Industrial, né? Onde aquela passagem das sociedades agrárias para as sociedades industriais. Ele viu o início, o surgimento do capitalismo, né? Então, ele não era muito esperançoso sobre esse sistema econômico, não. Então, cada um tem uma preocupação, viu algo, né? Cada um faz parte de um período histórico. Marx mesmo fala, né? Que nós somos produto da sociedade da qual a gente faz parte. Então, ele é produto dessa sociedade que ele viu, a sociedade que estava ali, saindo de um modo de vida para outro extremamente novo, né? Muito bem, então a questão número 1, ela diz o seguinte, a respeito dos fundadores da sociologia, né? Marx, Weber e Durkheim, podemos dizer que são, respectivamente, elementos de suas teorias, né? Então, o que cada um se preocupou? O que é elemento aqui de cada teoria, de cada autor, de cada estudioso, né? Desse que a gente viu aqui, né? Então, qual é a centralidade aqui da teoria do Marx? Qual é a centralidade do Weber e qual é a centralidade do Durkheim? O que é essencial na teoria deles, né? Aí aqui tá tudo parecido, né? Mas a gente precisa observar cada um, né? Para ver a questão, principalmente da ordem ali, da figura, né? Então, a luta de classes, fato social e ação social. Luta de classes. Ok, né? Luta de classes é uma centralidade no estudo de Durkheim. Foi o Durkheim que falou sobre a luta de classes, ou o Marx que falou sobre a luta de classes. Esse aqui, tá, gente? Desculpa. O Marx, o que ele fala, né? Ele criou esse conceito de luta de classes, que é quando ele percebeu que dentro ali dos meios de produção, dentro ali das fábricas, das indústrias, existiam duas classes sociais, né? Que é a burguesia e o proletariado, né? Então, o Marx, ele diz que essas duas classes, elas vivem em constante luta de classes, porque cada uma tem o seu interesse, né?
cada um ali, na verdade, que são interesses antagônicos, que são polarizados, ou seja, não se juntam para absolutamente nada, né? Eu até dei o exemplo do óleo e da água, né? Lembra? A luta de classes é a burguesia e o proletariado e não se junta, gente, para nada. Existem outras classes que se juntam, que se unem, mas não a burguesia e o proletariado. Por quê? Porque são interesses extremamente antagônicos, né? Um vende a sua força de trabalho e o outro é dono dos meios de produção. Então, o Marx, ele deixa bem claro isso nos seus estudos, que ele percebeu, que ele viu e que ele comprovou ali na realidade, né, do seu dia a dia, né, quando ele investigava sobre isso, quando ele escrevia, quando ele estudava. Então, o primeiro conceito, né, os elementos das suas teorias, da sua teoria principal é a luta de classes. Então, aqui tá certo, né? Então, o 2, gente, já marcou aqui, mas vamos lá, vamos aqui voltar. O Weber, ele já fala sobre o quê, né? Ele fala sobre a ação social, né? Vamos marcar aqui pra gente. Então, o Weber, ele fala sobre a ação social. E o que é a ação social, gente? A ação social é quando ele estudou o seguinte, ele percebeu que a gente não pode desconsiderar ali o que o indivíduo faz, as escolhas que ele faz. Porque as escolhas que ele faz têm um reflexo no todo, tem um reflexo dentro da sociedade. Ele pode sozinho, dependendo ali de onde ele esteja, mudar a história. A sua ação social, a ação individual, desculpa, não pode ser desconsiderada. Então é isso que esse outro barbudo aqui, né, o Weber, é a ação social, estudou, né, aqui a luta de classes. Agora vamos para o Durkheim, que é o fato social. Então, para o Durkheim, né, e nós vamos estudar isso mais para frente, se não me engano, na aula 5, quando a gente vai estudar sobre o Durkheim ele cria o fato social, que para ele são elementos que estão aí dentro da sociedade, né? O que é o fato social? Fato social são formas de pensar, sentir e agir que se impõem aos indivíduos. Quem que impõe aos indivíduos? Quem que impõe essas formas de pensar, sentir e agir? A sociedade. Porque para o Durkheim a sociedade está acima do indivíduo. Eu até desenhei aqui para vocês na aula passada que eu desenhei ali um globo, né, e um indivíduo abaixo, né? Porque para o Durkheim a sociedade está acima do indivíduo. Então, para ele, a sociedade ela define como que o indivíduo age, pensa e, inclusive, sente. Olha o quanto que é forte isso. E o Durkheim, gente, ele é um estudioso. Vocês sabiam que o Durkheim fez o primeiro estudo sobre relacionando o suicídio com questões sociais? O cara que fez isso foi o Durkheim, que é esse aqui, ó, que criou o fato social. Ele tem um primeiro estudo relacionando o suicídio com questões sociais. Foi onde, inclusive, hoje a centralidade da psicologia é entender qual é a sociedade que esse indivíduo faz parte para entender por que ele tirou sua vida, né? Então, o que ele estava vivendo, e a gente sabe que são interferências sociais. Não é um indivíduo que tira isso da sua mente e decide isso de uma hora para outra, né? São fatores sociais. E quem foi o cara que fez isso? Émile Durkheim, né? Considerado aí um dos pais da sociologia, né? A sociologia tem vários pais. Então, é muito importante nesses estudos, né? A sociologia ela se consolidou por conta do Durkheim que criou esse método, que criou esses estudos, e isso é muito interessante, né, gente? Aí vamos para a questão de número 2, que diz assim, ó, Émile Durkheim viveu intensamente seu tempo e suas influências. Foi definitivamente um homem de seu tempo e sua produção intelectual mostra isso. Mas ele foi além do seu tempo. Com um olhar para os acontecimentos de sua época, empreendeu uma teoria sociológica, desenvolvendo um método normativo
para a sistematização que foi posteriormente aplicado em outras áreas das ciências humanas e amplamente desdobrado na sociologia no século XX até os dias atuais, né? Através de que maneira Émile Durkheim buscou explicação para a sociedade e sua organização até hoje, demonstrar a influência sobre a compreensão da realidade e seus fenômenos sociais, né? Então, Émile Durkheim buscou a explicação dessa sociedade e organizou essa explicação, que é o método, né? E até hoje demonstra influência sobre a compreensão da realidade e seus fenômenos sociais, né? Qual é, através de que estudo que ele pôde mostrar essa compreensão da realidade e os fenômenos sociais, né? Da qual essa sociedade aí nos mostra o tempo inteiro. Então, o Durkheim, ele fez isso através do estudo dos fatos sociais, porque ele criou o método e criou esse conceito que é essencial para nós, para a sociologia, que são os fatos sociais, né? Que eu falei para vocês que são formas de pensar, sentir e agir que se impõem aos indivíduos como algo que eles necessitam fazer. E quem não fizer está fora do conjunto chamado sociedade. E se não fizer, e quem está fora do conjunto chamado sociedade vai ser punido de alguma forma, indo para a marginalidade, sendo preso. Quem estiver fora do conjunto chamado sociedade vai pagar algum preço social, né? Então, o Durkheim, ele diz isso para nós. Ele, olha, a sociedade está acima dos indivíduos. Vai o indivíduo não fazer isso. Vai ele não cumprir com certas normas, certas regras, que ele vai ficar fora do conjunto chamado sociedade e ele vai ser punido de alguma forma, né? Isso é verdade, né, gente? É muito interessante, né? Cada estudioso traz aí a sua contribuição, né? Agora vamos para a questão de número 3, né? Que diz o seguinte: com relação às características da disciplina sociologia, avalie os itens abaixo. A sociologia surge em meio a uma transformação do mundo, como instrumento de análise, de reflexão e argumento para a ação da própria transformação. É isso mesmo, né, gente? A sociologia, ela surge a uma transformação muito grande do mundo, né? Ela tem como ferramenta principal aí essa análise para refletir, quem sabe a gente tentar mudar, porque somos sujeitos históricos, né? Lembrando disso. Então, Marx aborda com profundidade as relações internas do sistema capitalista, denunciando um novo tipo de relação de trabalho, os trabalhadores assalariados. Sim, o Marx faz isso, né? Os estudos do Marx, gente, é enorme. Ele tem uma produção intelectual, e olha que ele viveu pouco, muito grande, né? 3. Weber elabora uma resposta para a criação e consolidação do capitalismo a partir da ideia de que uma conjugação de fatores históricos, econômicos, sociais e religiosos foi responsável pelas mudanças que propiciaram, né, o surgimento de tal sistema, né? Ele elabora uma resposta para a criação e consolidação do capitalismo a partir da ideia de que uma conjugação de fatores históricos, econômicos, sociais e religiosos foi responsável por isso. O Weber, os estudos dele, ele analisa sobre vários fatores, né? Nós vamos conhecer Weber mais profundamente nas próximas aulas, para frente, assim. E ele não é que nem o Marx. O Marx, ele fala, gente, não precisa a gente ficar indo em outros fatores da sociedade, não. A gente só pega o fator econômico. Estuda ele, a gente vai entender todas as relações sociais. Isso foi alvo de muitas críticas, né, para o Marx. O Weber, ele já pega vários fatores ali da sociedade para tentar explicar essa sociedade, né? Então, que está correta. Durkheim desenvolve uma análise da sociedade a partir da observação de uma série de mudanças nas relações, né, que cada vez se tornam cada vez mais complexas. Sim, isso mesmo. Durkheim e Marx fazem uso de uma linguagem estrutural em que há determinismo social sobre o indivíduo, e Weber faz o uso de uma linguagem interpretativa em que considera o sentido subjetivo da ação individual. Isso mesmo, né? Ele observa isso, então a questão correta, né? Todas estão aí certas, né? A questão número 4, rapidinho aqui, para a gente encerrar.
Dentro das análises sobre indivíduo e sociedade, explica o conceito defendido por Bourdieu e Elias, né? Então, que é o conceito de hábitos. Para Elias, hábitos é algo como uma segunda natureza, ou melhor, um saber social incorporado pelo indivíduo em sociedade, aquilo que ele internaliza, gente. Para Bourdieu, o hábito se apresenta como social e individual ao mesmo tempo, e refere-se tanto a um grupo quanto a uma classe e também ao indivíduo, né? Então, para ele, o hábitos, ele vai muito além do individual, ele vai para o social também, é um conjunto de pessoas ali, classes, que vão internalizando o mundo exterior, né? Que é essa sociedade aí da qual eles fazem parte. Muito bem, galerinha. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.